Obrigado, irmão Neville. Isso até que me foi uma surpresa. Eu não era para estar aqui hoje, mas esta noite, a noite de ceia, e eu pensei em vir aqui esta manhã e liguei para o irmão Neville e ele disse, pois, ora, se o senhor vier, disse, por que não falar para nós um pouquinho? E pensei, pois, se eu fosse mesmo e fosse possível, eu não pregaria, mas simplesmente gostaria de falar com a igreja um pouquinho sobre assuntos que você sabe que eu acho que fortificariam uma igreja. Faz pouco regressamos da nossa viagem de caça de outono, os irmãos e eu aqui. Desfrutamos gloriosamente estamos muito agradecidos, todos nos abastecemos e caçamos os animais que estávamos buscando. E o nosso pastor e eu sabemos que carne de cervo é muito, muito boa. E então caçamos uns cervos bons. E cacei um urso e 2 cervos e voltamos. E é esta ocasião que era para eu falar sobre aqueles 7 últimos selos. E não aprontaram a igreja. E tem obstáculo, que causou isso, que acho que a cidade está causando dificuldades por causa de espaço inadequado de estacionamento para a quantidade de pessoas que a igreja comportará. Queremos levantar uma nova igreja aqui, temos boa parte do dinheiro já designado e para fazermos uma igreja maior, mas quando temos esses cultos, ora, vocês entendem o que é uma coisa lamentável. As pessoas ficam em volta das paredes, fora na chuva, e simplesmente é horrível. E até recebo crítica de amigos meus, disse, irmão Branham, parece que um médico amigo meu disse, parece que poderiam conseguir algum lugar que vocês dá pena. Passo por lá, uma enfermeira vizinha minha disse, ora, passei por lá, certa madrugada, às 5 horas, era para o senhor estar ali. As pessoas já estavam se reunindo ali, em volta daquela igreja, às 5 horas da madrugada. Era para o senhor estar ali às 9h30, por isso, está vendo? E fica difícil, e queremos uma igreja que tenha espaço e onde todos possam sentar, e achamos que estamos vivendo nos últimos dias, cremos nisso, onde deveríamos estar ensinando a igreja sobre essas coisas que estão se formando. As coisas que foram profetizadas, algumas dessas faz milhares de anos, e pelo menos por uns 25 e 30 anos, procedendo bem desta igreja, as quais foram profetizadas, aconteceriam, e agora estamos com isso para acontecer direitinho. Por isso, deveríamos estar renovando estas coisas, mas não temos espaço adequado. Por isso, esta manhã, eu fazendo minhas ligações e coisas mais ontem, e tenho mais algumas para fazer esta tarde, assim por diante. E então, eu estava com umas pessoas que queriam aceitar, um amável jovem que está com esgotamento nervoso, um irmão ministro no campo, vários assim, e um irmão da Noruega, e tivemos as pequenas entrevistas na sala de trás, e eu disse, pois agora sairemos, e o irmão Neville disse que, bem, viríamos dizer algumas palavras para fortificar um pouco a igreja. Uma das primeiras coisas que quero dizer, escrevi algumas coisas aqui no papel, que quando viesse à igreja, eu queria dizer. Uma coisa que escrevi aqui foi concernente ao falecimento do nosso bondoso irmão Taylor em nossa ausência. Já fazia muitos anos que o irmão Taylor vinha a esta igreja, todos o conhecíamos, tenho certeza, mas se houver alguns visitantes aqui, era aquele precioso senhor de idade que sempre encontrava-lhe um lugar para sentar, o irmão Taylor. A última vez que eu vi, agora até eu ver jovem, ele estava de pé ali na porta faz uns 3 ou 4 domingos atrás. Ele disse, eu gostaria de pegar os livros, irmão Branham, eu gostaria de distribuir esses livros. Assim que ele, pelo que entendo, ele tinha diabetes, entrou em coma e não sabendo que tinha diabetes, ele morreu. Ele não chegou a morrer, ele apenas foi estar com o Senhor Jesus. E ele era um fiel, ótimo irmão, sempre se lembrando das outras pessoas. E seu prazer era tentar achar lugar para a pessoa sentar quando alguém vinha à igreja. E sabe, talvez quando atravessarmos para o outro lado, não seria bom ver o irmão Taylor lá para achar um lugar para sentarmos?
Do outro lado, acho que em homenagem ao irmão Taylor, eu não estava aqui para falar com o irmão Neville no seu enterro, mas quero dizer uma palavra em reconhecimento à viúva dele, a irmã Taylor. Suponho que esteja aqui esta manhã em algum lugar. Abençoado seja seu leal coração. O irmão Taylor, um dia, ele disse: venha me visitar. Estou com um laguinho que foi escavado lá, coloquei uns peixes nele para o senhor pescar. Sempre preocupado com outras pessoas. E teve alguém que se preocupou com ele. Esse foi Cristo, em dar-lhe salvação. E acho que ainda, em homenagem para esta igreja ao reunir-se como um corpo, esta manhã, levantemo-nos juntos e inclinemos a cabeça diante de Deus. Nosso Pai Celestial, nós, como seres humanos, esta manhã, e os que vêm a este local de adoração, tua grande mão se moveu em nosso meio e levou dentre nós um dos nossos preciosos irmãos, o qual amamos e sabemos que tu amastes. E tu tiveste uma razão para tudo isto, Senhor. Eu não teria acontecido dessa maneira, sabendo que nossa Bíblia nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que Ele amava. E olhamos pelo mundo e encontramos a natureza de todas as maneiras, falando-nos que a sepultura não pode segurá-lo. Pois na terra ele serviu o propósito que tu o enviastes aqui para fazer. Ele foi um bom irmão leal. E verificamos que na vida da vida botânica e na vida do sol que nasce de manhã para nos dar luz, e no meio do dia torna-se de meia-idade, então no entardecer morre outra vez, só para nascer de novo na manhã seguinte, refrescado e renovado, porque ele serviu o propósito de Deus. Vemos as flores quando abrem e embelezam a terra e decoram salões de funerais e locais onde as pessoas casam e servem um propósito, abrir seu coração e oferecer livremente mel à abelha e perfume ao que passa perto, beleza ao que busca. Dão tudo o que tem em serventia a Deus, então inclinam a cabeça. Mas quando a primavera se aproxima, levantam-se outra vez, porque serviram o propósito que Deus tinha. Então face a toda a natureza e a Bíblia, a promessa e o Espírito Santo. Podemos alegremente regozijar em nosso coração em saber que nosso irmão Taylor, de mesma forma, Senhor, serviu o propósito que Deus tinha. A dizer que ele não ressuscitará seria negar nossa Bíblia, nosso Deus e todas as coisas que Deus nos deu para vermos, para sabermos que há uma ressurreição. Assim que estamos esperando ansiosos a ocasião quando veremos novamente, quando ele será jovem e saudável e para nunca mais ficar doente ou envelhecer. Abençoa sua preciosa esposa, aquela leal companheira dele. Como sentiremos falta deles por muito tempo, Senhor, como os víamos indo juntos à lagoa e sentarem nos banquinhos lá pescando e conversando, e como eram um verdadeiro casal de namorados. E agora sabemos que há um grande dia se aproximando, quando os heróis da fé marcharão sobre a grande arcada do triunfo, e os anjos com hinos encherão o ar. Nós os veremos outra vez naquele lugar. Até então, Senhor, dá-nos coragem, abençoa-nos e ajuda-nos. Por muito tempo sentiremos falta do irmão Taylor e todos os que vinham a esta igreja, como ele ficava na porta e achava lugar para os que vinham ouvir a palavra de Deus, para sentarem-se à vontade e descansarem. E o outro dia, quando ele passou para o outro lado, o Senhor, roguei que o grande arcanjo de Deus ficasse lá na porta para também encontrar-lhe um lugar, Senhor, para poder sentar-se, pois está escrito na Bíblia, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Até o vermos, Senhor, que as lembranças continuem internas em nossos corações, até algum dia, quando novamente nos encontraremos na outra terra. Através do nome de Jesus Cristo, pedimos isso. Amém.
Por muito tempo sentiremos falta dele entre nós e no meio dos visitantes e assim por diante que vem a nossa igreja, a nossa edificação aqui para adorar. Que a sua alma descanse em paz diante de Deus até aquele dia. Algum dia, cada um de nós também irá um a um até chegar nossa vez assim. Vamos agora, enquanto temos tempo e podemos, vamos nos preparar para esse tempo que se aproxima, pois não sabemos quando será. Não sabemos quem será o próximo. Vivamos a cada dia de modo que estejamos prontos, caso chegar, se for para nós. Agora, gostaria de fazer anúncios. Agora, breve, talvez, quem sabe, ainda não conversei com os administradores desde que voltei concernente à condição da construção da igreja aqui, ou o que temos de fazer a seguir para aprontar nossa igreja, para podermos ter nossas reuniões. Então, continuarei, desculpem-me, com os 7 selos, e então tem 7 salvas e muitas coisas ainda que deveríamos entrar nisso sem demora. E agora, no domingo que vem de manhã, lá é para eu estar em Elizabethtown, Kentucky, com a irmã L.G. Hoover, para um culto de dedicação. E esse é para dedicar um tabernáculo novo, ou um tabernáculo que compraram em Elizabethtown, Kentucky, indo direto na 62 até chegar em Elizabethtown, indo direto, quero dizer, na 31, indo pela estrada do pedágio. A saída leva você a Elizabethtown, está a cerca de 1 hora, fica mais ou menos 35, 40 milhas para lá. Acho que por volta de 40 milhas pelo caminho da 31 e por volta de 35 ou algo assim pelo outro caminho, indo pela estrada do pedágio. Fica na rua Mulberry. O culto de dedicação, o irmão Hoover terá a escola dominical normal, às 10 horas, e é para eu pregar no culto de dedicação, das 11 até as 12, nesse próximo domingo que vem, 11 de novembro. No quadro de avisos lá encontra-se um artigo da notícia sobre isso, estará em... Você poderá encontrar o seu caminho dali mesmo, fica na rua Mulberry, ou eles dizem como chegar, está no quadro de avisos lá na parte da frente da igreja. Então, em novembro, dia 22, para eu estar em Shreveport, Louisiana. Dias 22, 23, 24, 25 e 26. 5 dias, acho, em Shreveport, Louisiana, no Tabernáculo Vida. É com o irmão Moa. Estarão celebrando o jubileu de ouro deles. A bênção pentecostal caiu em Shreveport, Louisiana, 50 anos atrás, dia 22 deste mês. 50 anos, a primeira mensagem pentecostal foi pregada e caiu. O Espírito Santo caiu em Louisiana. Tem um memorial para isso, e este é o Jubileu de Ouro. E é para eu falar neste jubileu 5 noites com o irmão Moore em Shreveport, Tabernáculo Vida. Se você tiver amigos aí na redondeza, aos quais você queira escrever ou algo assim, para nós seria um prazer tê-los aí. E diga-lhes sobre o encontro que se aproxima. E o Tabernáculo Vida, se alguém já esteve aí com o irmão Moore, ele é um homem muito bom e tem uma gente muito boa. Esse velho pessoal do Sul quase não se consegue melhor do que eles. É assim, o Tabernáculo Vida, qualquer um ali por Shreveport pode dizer-lhe onde fica. Shreveport tem 200 mil pessoas e é uma boa cidade e bastante lugar para hospedar-se, de modo que... E o tabernáculo é um tabernáculo grande, tabernáculo muito grande. Tem um andar de cima e galerias e piso principal, e então um piso além disso, e tem bastante lugar, e logo do outro lado do auditório municipal, que acomoda 5 mil, é justamente como atravessar a rua aqui até o auditório municipal. E o reverendo Jack T. Moore, ou seja, o Tabernáculo Vida em Shreveport, Louisiana, que começa dia 22. Isso será de quinta a domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias em vez de 5, desculpe-me. Será dias 22, 23, 24, 25, acho que é assim, de novembro.
E então, ficaremos sabendo então quanto a o que fizemos com respeito à igreja aqui, para sabermos como a igreja tem progredido com respeito a conseguir seu prédio. Os empreiteiros nos dizem que podem pôr bastante homens para trabalhar nela, a ponto de quase poderem aprontá-la em mais ou menos 10 dias para entrarmos nela. Bem rápido, e só está esperando a cidade assinar, e temos que ter um tanto de estacionamento e tanto disso. Que coisa, envolve-se um monte de burocracia para começar a construir qualquer coisa. Mas eu gostaria de ir para a igreja antes de voltar ao campo outra vez. Eu tenho um chamado a Tanganyika, Uganda, e por ali Joseph está com as reuniões marcadas para começarem em fevereiro. E ontem, quando cheguei, tinha alguns irmãos e a irmã Thoms, e os do exterior tinham vindo e achei uma nota que se encontrava na minha porta, um convite de uma associação lá da África do Sul. Por isso, vou escrever-lhes para descobrir justamente o que você pode fazer, talvez enquanto eu estiver já a essa distância. Posso chegar até a África do Sul, talvez no fim de fevereiro e março, no decorrer dessa ocasião. E esperamos levantar a igreja para que eu possa trazer estas eras da igreja antes do inverno começar, se possível. Se não for, ou quando eu tiver que voltar de lá, se o Senhor Jesus tardar. Eu estava ouvindo ontem, quando eu estava tomando, creio que foi anteontem, de uma fita. Pensei que eu ouvi tocando aqui hoje de manhã, certo irmãozinho do Sul. A mãe dele tinha vindo à reunião, ela tinha uma malignidade no seio e uma sombra a cobria para a morte. E o Espírito Santo, em uma das recentes reuniões em Southern Pines, creio que foi, ou algum lugar assim, disse a respeito da sua malignidade, e quem era ela, e de onde tinha vindo, e disse que ela tinha um filho desviado, e que seria acidentado e seria acusado de homicídio involuntário, e uma porção de coisas assim. E esse rapaz, tudo aconteceu justamente do modo, e seu câncer maligno, ou tumor maligno, melhor dizendo, saiu dela, que é tumor maligno, é câncer, você sabe, então, isso saiu dela, e o rapaz esteve em julgamento por homicídio involuntário, tudo justamente do modo que o Espírito Santo disse, e ele foi levado a Cristo de volta. E ele gravou uma fita sobre isso, eu a ouvi tocando. Vocês gostaram dessa palestra, Sulina? Disse aqui na Carolina do Norte, ele disse, eu gosto demais disso, essa gente, Sulina. Ele tinha, o Senhor o abençoou nisso, disse, sei que diz não pregar doutrina, irmão Branham, só para a sua congregação, somos parte da sua congregação, sim, foi engraçado ele dizer isso. E agora, tem uma foto aqui, acho que talvez esteja no quadro de aviso desta manhã, se não estiver, Billy a colocará ali. Muitas vezes foi dito no princípio, quando comecei a falar, que diziam, o Senhor só imagina, irmão Branham, que vê essa luz, provavelmente quase não, talvez restem alguns aqui, o pessoal do tempo antigo, que se lembra antes das fotos dele terem sido tiradas. Tem alguém aqui que se lembra de eu dizer isso faz muito tempo? Olhem, só umas 4 ou 5 mãos. A irmã Spencer aqui, e o irmão e a irmã Slaughter, e o irmão aqui, e o irmão lá. Só restam uns 5 ou 6 do pessoal do tempo antigo. Pois agora, depois de um tempo, o olho mecânico daquela máquina captou essa foto. Então foi para Washington, D.C. e passou por examinadores e voltou e não houve exposição dupla ou nada, disse a luz chegou à lente. Esse foi George A. Lacey, vocês têm o nome dele assinado, estão vendo? Pois então, muitas vezes se ouve, olha e vê, tem uma nuvem escura sobre esta pessoa. Uma sombra o cobre para a morte. Quantos já me ouviram dizer isso muitas vezes? Ora, aconteceu que a máquina captou isso. E assim temos isso aqui. Uma senhora que procurou uma irmã e havia lhe contado na reunião na Carolina, onde tivemos uma reunião tão maravilhosa em Southern Pines, e aí a senhora estava moribunda com câncer em ambos os seios, e os médicos a tinham desenganado
A senhora pegou e tirou a foto dela justo quando eu disse quem era ela e de onde era. E eu disse, tem uma sombra escura sobre a senhora. A sombra a cobre para a morte. E aquela senhora simplesmente tirou a foto disso. E aí está no olho mecânico da máquina, pegou a sombra da morte. Tem alguém de todos vocês que já viu os 10 mandamentos e viu o anjo da morte, como passou aquela sombra escura de parecer sombrio? Isso está nesta foto. E acho que está no quadro de avisos agora. Se não estiver, Billy pode me ouvir. Ora, peçam para ele colocá-la no quadro de avisos e tem uma seta apontando para a pessoa. E a pessoa, a sombra deixou a mulher e foi milagrosamente curada. Mas há como que um capuz de fumaça escura envolta e formando um capuz sobre essa senhora dependurada naquele câncer, assim, procedendo assim. Claro que isso é sombra onde a morta está sendo derramada dentro dela, procedendo do câncer. Bem, não importa o quanto procure se contar a verdade para as pessoas, tem alguém que vai ficar desconfiado de que não é a verdade. E se você sempre conta a verdade, então você sabe que está certo. Tenho um amigo que é um fazendeiro no Oeste e a conservação pagou cerca de $4.000 por um carrinho para neve a fim de contar a manada de alce que sobrou perto do Vale Troublesome. O Sr. Jeffries, que encontrava-se aqui na igreja, eu o levei a Cristo, um infiel total, e vocês já me ouviram contar a história de andarmos juntos a cavalo, e ele não cria nada em nada, senão nas éticas de Darwin, naquele bebê nascido de virgem, era bobagem, e acampamos a outra noite bem onde ele aceitou a Cristo, e de sorte que este homem lhe disse, agora, você não precisa comprar esse carrinho para a neve, eu lhe direi exatamente quantos alces estão lá. Tem 19. Havia 21 e eu matei 2. E ele estava falando com o guarda florestal. Não é parecer matar mais do que um. Então ele disse, havia 21 e matei 2, resta 19. Ele disse, sim, Jeff, sei que você matou 2. Ele disse, matei. Pois pegaram o carrinho para a neve, foram para lá e havia 19 cabeças de alce. Ele disse, Billy só se diz a verdade a um homem e ele não acredita. De modo que é mais ou menos assim, pode-se contar a verdade. As pessoas têm havido tanto equívoco e mentira a respeito das coisas a ponto de não crerem que você está falando a verdade quando está falando a verdade. Você está vendo? Mas estamos tão agradecidos por termos um Pai Celestial que confirma essa verdade com uma confirmação. É verdade. De sorte que se este for meu último dia na Terra, até a pesquisa científica e provas têm provado que eu tenho dito a verdade quanto a essas coisas. Isso mesmo, é verdade. Então, provavelmente estará no quadro de avisos. Billy, você está aí na sala, está com ela na mão, a foto. E se estiver, pois traga aqui, então pode colocá-la aqui. Provavelmente poderão vê-la, pois não sei, terá luz no quadro. E aqui está a foto, aqui mesmo. Calculo que não consigam vê-la, mas aqui mesmo pode-se ver aquela sombra da morte em forma de capuz sobre a cabeça dessa mulher. E aqui está o que foi escrito sobre isso aqui atrás, onde aquela senhora tirou uma foto para ver se na realidade apareceria. E está em cima, é uma sombra da morte em forma de capuz. Está vendo ali sobre ela? Calculo que já viu, irmão Neville. Então, Billy provavelmente a colocará no quadro de avisos, fazendo um favor. Billy verá pegá-la e levará para frente e colocará no quadro para que todos possam vê-la. Ao saírem ele, o Doc, tanto um como o outro, achei que talvez pudesse aparecer claro o suficiente para vocês verem, mas tem muito tom escuro para esse tipo de foto, mas ele a colocará lá para poderem vê-la ao sair. Agora, lembre-se de todos os anúncios. E agora, esta manhã, pensei em talvez falar um pouquinho sobre alguma coisa para animar a igreja. Alguma coisa que lhes daria mais... O que disse? Sim, Doc, fazendo favor, talvez seja bom. Quero usar este aqui. Alguns não o tinham para acendê-lo na semana passada, por isso achamos que talvez fosse um pouco melhor para hoje. Eu queria falar sobre isso porque se trata de um sonho que uma irmã teve. Queria saber se a irmã Shepard está na igreja esta manhã. Eu a conheci a outra noite. A primeira vez que vi essa mulher, na realidade, nem sabia quem ela era.
Suponho que não. Sim. A senhora se importa, seria inconveniente se eu me referisse a esse sonho, irmã Shepard? A senhora não se importaria, não é? Muito bem, está bem. E antes de abordarmos isso, inclinemos a cabeça agora outra vez. Misericordioso Pai Celestial, a Ti damos louvor por toda a Tua bondade e misericórdia. E agora aquieta no Senhor para que estudemos a palavra do Deus vivo. Para que estudemos a palavra do Deus vivo, conforme ela nos vem através de visão e é confirmada pelo Espírito, apoiada pela Bíblia. Por isso, rogamos que Tu nos dê entendimento, que saibamos o que fazer nestes últimos dias ao vermos os poderes malignos pondo-se em torno de nós agora. A batalha final está a ponto de ser pelejada. Ajuda-nos, Senhor, como verdadeiros guerreiros, fortes, deixa-nos manter o escudo da fé levantado com a palavra de Deus à espada e avançar, em nome de Jesus. Amém. Agora, pensando em avançar, uma batalha, como uma batalha de tropas em ordem, prontas para entrarem em ação, uma verdadeira batalha para pelejar a peleja da fé. A irmã Shepard aqui e o irmão Shepard, que são amigos nossos muito bondosos e que vêm a este tabernáculo, e são preciosos filhos de Deus. E esta irmã Shepard, quando eu estava pegando minha correspondência do tipo que Billy pode responder, alguém só diz: envie-me tantos paninhos de oração e oro sobre eles, simplesmente eles respondem. Mas quando é uma carta individual, eu mesmo tenho que responder, você vê? Então, peguei minha correspondência individual e assim eu a estava levando para casa e eu estava lendo aí, dizia da irmã Shepard. E era um sonho que ela tinha tido faz alguns meses e ela não conseguiu entendê-lo direitinho até 2 ou 3 domingos atrás, quando eu ensinei sobre estas 7 eras da igreja e os 7 frutos, segundo Pedro, como isso requer, segundo Pedro 1, para acrescentar a nossa fé. Está vendo? Primeiro, quanto à fundação, é a fé. Segundo, acrescente virtude à sua fé. A virtude, ciência. A partir da ciência, temperança. A partir da temperança, paciência. Paciência, piedade. A partir da piedade, amor fraternal. Bondade fraternal. Então, o amor sendo a pedra de coroa. 7 coisas dessas 7 eras da igreja, está vendo? E 7 estrelas das eras da igreja. E tudo isso é misturado junto pelo Espírito Santo. Agora, é isso que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. Cristo edifica sua igreja com 7 eras da igreja, sua noiva, uma pessoa, mulher, igreja. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva, alguns esta era e alguns aquela era e alguns aquela era e todos juntos, e dando-lhe forma como a de pirâmide. Como Enoque, que construiu as pirâmides, o que cremos, e a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. E tomamos isso agora não como doutrina, mas para entender, só para a igreja aqui, que estes Deus se faz perfeito em 3. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo. 3 ofícios de um Deus. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem perfeitas obras de graça. Ele se aperfeiçoa em 3 vindas, a primeira vez para redimir a sua noiva, a segunda vez para receber sua noiva, a terceira vez no milênio com a sua noiva. E tudo é aperfeiçoado em 3. E 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7. Completado. Agora, aperfeiçoado e completado. E o estranho foi que, não para começar a falar disso, mas só para mostrar-lhe, o último servo que cacei tinha 5 pontas de um lado e 3 do outro. Está vendo? Graça e perfeição. Agora, note nisto que Cristo, Deus escreveu 3 Bíblias.
A primeira Bíblia estava no céu, chamada o Zodíaco. Agora, se você não conhece o livro de Jó, simplesmente esqueça, porque é Jó quem explica isso. Como ele olhava para cima e dava nome àquelas coisas no céu. E note, no Zodíaco, com que começou? A primeira coisa no Zodíaco é a Virgem. A última coisa no Zodíaco é Léo, o leão. A primeira vinda de Cristo através da Virgem, a segunda vinda é Léo, o leão da tribo de Judá. Então, Enoque completou em seu dia, ou lá naquele dia, a pirâmide. Claro, não temos tempo para apresentar uma base e mostrar como que aquela pirâmide era levantada por compartimentos e assim por diante. Isso fala direto ao tempo do fim agora, na Câmara do Rei agora pelas medidas. Mas a pedra angular nunca foi posta sobre a pirâmide. Essa se encontra perfeita arquiteturalmente ou construção de pedra a ponto de até uma pequena lâmina fina de barbear e não sabem como chegaram a construir, não entendem. Poderia uma lâmina de barbear correr ao longo dos lados onde aquela argamassa deveria estar e nem há argamassa nisso. Está construída juntamente perfeita. Então, assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. Não há argamassa no meio, não há nada no meio, apenas Deus e a pessoa. Deus, Cristo e a pessoa. Agora, mas a pedra angular nunca a encontraram, sabe? A pedra de escone que eles têm na Inglaterra para ordenarem os reis, para os coroarem, assim por diante. Mas a pedra angular, note, na nota de $1 americano, você haverá na nota de $1 americano, num lado, o lado esquerdo, está o selo americano, uma águia com as lanças na mão. No segundo lado, esse é chamado de selo dos Estados Unidos. Mas no lado seguinte está a pirâmide. E acima dela, um grande olho. E aqui embaixo diz o grande selo. Por que seria o grande selo nesta nação? Até mesmo acima do selo da nossa nação. Está vendo? Não importa o que você chegue a fazer, Deus faz isso falar da mesma forma. Ele faz o pecador falar disso, ele faz as nações falarem disso, tudo tem que falar dele. Quer você queira, quer não, creia, quer você creia, quer não. Está aí mesmo. Agora note, tem um olho nisso, o olho de Deus, e porque esse coroamento não saiu, o selo angular, porque ele foi rejeitado, qual foi o Filho de Deus? A pedra de esquina, o selo angular da pirâmide e tudo isso. Agora, não gosto de... Às vezes, gravam estas coisas. E isso sai no meio dos irmãos em igrejas, outras igrejas. E quando assim fazem, então os irmãos ficam com a impressão errada que eu estou dizendo algo sobre os irmãos, mas não estou. Se você puder tão somente ouvir e entender, está vendo? Não estou falando contra nenhum irmão. Pois isso não é conveniente aos irmãos falarem um contra o outro. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. Mas quando falo às vezes de certa organização, como presbiteriana, metodista ou assim por diante, dizem, está vendo, ele é contra ela. Não sou contra o irmão aí dentro ou a irmã aí dentro. É o sistema que separa os irmãos que falo contra. E os filhos de Deus são uma família, e não diversos grupos. E alguns dizem, não terei nada a ver com isso porque isso é presbiteriano e eu sou metodista. Agora, isso não é, veja, é o sistema dessa organização que rompe essa união fraterna, está vendo? Agora, como eu já disse, se você estivesse descendo o rio num barco velho, rústico de aparência, e fosse tentar passar pela queda d'água, eu sei que isso não vai dar certo, pois então não é o que eu esteja gritando, repreendendo você. Eu estou tentando fazer que você saia desse barco, porque é o barco que vai arrebentar. Você será deixado só boiando na água. Por isso, não é o irmão no barco, mas eu estou divertindo o irmão para mostrar-lhe o que está para acontecer. Pois todos esses sistemas que o homem fez em sua conquista
têm de romper. É só isso. Eles têm de chegar. Temos de chegar à unidade, à fraternidade. Meu propósito na vida é tentar unir e não dividir uma organização, mas que deixem suas ideias e sejam irmãos de cada cristão que nasceu de novo. Essa é a intenção. E aí, onde tenho me colocado? Pois agora, se os irmãos notarem, muitos dos nossos irmãos, até no meio do nosso evangelho completo, eles não creem que os batistas e metodistas e luteranos, esses têm chance, mas agora eles podem estar certos. Mas não concordo com isso, creio que a era aqui, da era luterana, e esta era aqui, que foi chamada, creio eu, de Era de Sardes, e então a era de Filadélfia para os metodistas, e então a pentecostal, era de Laodiceia. Creio que essas são eras, e Deus, em cada uma dessas eras, pegou um povo eleito. E nisso, como Hebreus 11 diz que esses sem nós não são aperfeiçoados, estão vendo? Mas agora a igreja veio disto vindo em minoria o tempo todo até entrar na era pentecostal. Agora, o motivo de eu estar dizendo isso para que você faça ideia do que a irmã sonhou. E o sonho dela certamente é uma comparação do que tenho ensinado. Note, agora, aqui. Agora, todas essas coisas que 1 Pedro, versículos 6 e 7 dizem a você trazidas pela sua fé, isso é primeiro. Agora, digo que as pessoas afirmam ter essas virtudes sem mesmo terem nascido de novo. E creio que fiz uma observação grosseira e disse que é como um pássaro preto tentando pôr penas de pavão em si mesmo para tornar-se pavão. Ele não conseguiria. Tem de ser pena natural que cresça dele. O interior dele tem de empurrar aquela pena para fora. E sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs, quanto a usarem cabelo curto e manicure no rosto e essas coisas. Sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs. Não é que eu tenha alguma coisa contra isso, não digo que tal mulher não seja boa mulher, que ela seja uma mulher de rua ou algo assim, não é essa a minha atitude. Mas é isto, quando ela põe tanta artificialidade por fora, mostra que ela tem muita artificialidade por dentro. Veja, onde deveria estar cheio de Cristo, porque o lado de fora sempre expressa o que está do lado de dentro. Por seus frutos, você os conhece, está vendo? E onde Cristo deve estar aí dentro, zelar por outras coisas, em vez de tanta pompa artificial. E você sabe, pálpebras verdes, e não com aparência humana, e com todo esse tipo de coisa. Eu simplesmente não aceito isso, e creio que a Bíblia também não. Por isso eu gosto de ser justamente o que somos. Note agora, se ela não tiver unhas nos dedos da mão e quiser colocá-las, se ela não tiver dentes e precisa deles, se não tiver braço e precisa de um, não tiver cabelo e precisa dele, se você não tiver essas coisas é diferente. Mas quando você arranca seus verdadeiros dentes bons, porque simplesmente são claros, não são claros como deveriam ser, então você agiu errado. Se você tem cabelo ruivo, quer preto, você vai aqui, pinta de preto, você agiu errado. Acho que sim, mas a coisa principal não é a escritura para isso, só quanto a cortar cabelo. A escritura para isso, tem bastante disso. De maneira que queremos altamente assegurar que isso é certo. Agora, nossa irmã, ao sonhar, ela sonhou que, bem, primeiro ela estava transtornada, de que adianta continuar e tentar com dificuldade caminhar na vida se Deus requer que recebamos o Espírito Santo e não o temos. Agora, não acho, talvez estejam gravando isso, mas se gravam, é só para a igreja. Agora, se algum irmão pegar isto e você ouvir minha voz, irmão, sobre isso, lembre-se, estou apenas ensinando minha igreja. Você sempre, diante da sua congregação, examine as fitas se não quiser que sua congregação ouça, não deixe ouvi-las. Mas eu só estou tentando dizer a este pequeno grupo aqui que eu e o irmão Neville e eu, pelo Espírito Santo, estamos tentando pastorear e para ensiná-los. Agora, tem algumas dessas coisas que você talvez discorde muitíssimo delas, assim que se houver. É justamente como eu sempre disse com respeito a comer frango frito. Quando você encontra um osso, não joga o frango fora, simplesmente joga o osso fora. Simplesmente sempre faça isso. Se estivesse comendo torta de cereja, encontrasse uma semente, não jogaria a torta fora, simplesmente
jogaria a semente fora, por isso que faça a mesma coisa ao escutar. Agora, creio que o motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. Creio que o batismo é ensinado e simplesmente dizem o batismo, mas então, como se diria, automóvel. Mas agora, tenho vários mecânicos nesta igreja e eu não sei nada a esse respeito, por isso, se eu errar, irmãos, lembre-se que não sou mecânico. Tem de haver bobinas e platinados e válvulas e tudo mais que constitui um automóvel. E quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. Está vendo? Tem muita coisa que acompanha isso. E eis o que penso que Deus está provando, que o Espírito Santo está aqui. Está vendo? Agora Pedro disse, primeiro fé. Agora observe bem, agora vamos ensinar isso um instante. Fé, agora, é o primeiro e acrescente à sua fé virtude, a sua virtude ciência, a sua ciência temperança, a sua temperança paciência, a sua paciência piedade, a sua piedade amor fraternal, bondade fraternal. Então, amor. E qualquer um sabe que amor é Deus. Deus é amor. Está vendo? Agora isso, então disto, então trazendo isto para as 7 eras da igreja, Deus está edificando em 7 eras da igreja uma noiva para Cristo. Através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfesos, uma era da igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília ou na 7ª vigília. Todas estas virgens despertas, elas despertaram as virgens de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você notou? Foi na 7ª era, quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. Isso as traz desde lá até aqui, está vendo? Pois nisto, no decorrer dos anos, eras, ele tem edificado uma noiva, feito uma noiva nascer, gerado uma noiva na terra para Cristo. E da mesma maneira que ele gera esta noiva, ele tem gerado indivíduos. Agora, estou apresentando uma base para isto, para que vocês vejam quando o sonho da irmã for contado. Agora, essas coisas aqui têm que absolutamente estar no cristão antes do Espírito Santo chegar a selá-lo. Antes disto descer em cima e tornar uma unidade completa. Agora, o sonho da nossa irmã, agora, ela estava preocupada se ela tinha o Espírito Santo ou não. Quando deitou-se no sofá-cama, onde seu marido lia o jornal, e ela tem criancinhas como eu, e sempre estão fazendo barulho e coisas mais, e assim que nisto, ela adormeceu por aproximadamente 10 minutos ou 15, e ela sonhou. Nunca conseguiu entender ou compreender o negócio todo desde há 1 ano, quase até esta mensagem ser ensinada. Então, enquanto eu ensinava, tudo voltou à sua lembrança. E ela sonhou que estava orando, estava andando para lá e para cá. Primeiro, antes de sonhar e torcendo as mãos e pensando, Senhor, tenho eu o Espírito Santo, podes provar para mim? Alguns dizem que é porque eu gritei, alguns dizem que é porque falei em línguas. Cremos em tudo isso, mas eu realmente o tenho. Creio em todas essas coisas, virtudes, falar em línguas, gritar, todos os tipos de demonstrações. Creio em tudo isso, mas se estiver aí sem isso, tem alguma coisa errada. Está vendo? Veja, você tem uma casca, note, e ela estava preocupada com isso, então ela deitou no sofá onde seu marido lia, e ela adormeceu, sonhou que estava em cima de uma montanha, e nesta montanha, ou melhor, não estou com o papel diante de mim, mas acho que é assim. Ela sonhou que viu uma pedra como uma caixa, como uma estrutura que se encontrava bem em cima desta montanha, e seu marido estava logo atrás dela. E ela viu um grande homem aí, em pé, de roupa de trabalho, mangas enroladas, baldeando a água mais pura que já viu, despejando-a dentro desta caixa. Esta pedra caixa que se encontrava em cima da montanha. E a pedra caixa não retinha água.
E ela rolava para fora daí, simplesmente todo lixo e paus e tudo aí dentro subia, saía em fervura, rolava a montanha abaixo, rolava sobre seus pés e ela estava em pé, bem nessa coisa, só que não grudava nela. E então ela perguntou por que a caixa não a retinha e o homem disse, isso não é água, isso é o Espírito Santo. Ele disse, nada o retém. Ele disse, então, ele voltou e pegou outro grande balde, estava cheio de mel, e despejou o mel aí dentro e disse, agora vai reter isto? E ela pensou que a caixa fosse, a caixa fosse arrebentar e derramar o mel, mas não arrebentou, ao fim ela permaneceu inteira e reteve. Ela virou e desceu a montanha, descendo a montanha, ela parou no sopé da montanha e olhou para trás, ela viu 5 córregos desta água cristalina, pura, não contaminada pelas coisas que tinha passado, ainda pura e clara, vindo rapidamente. Então veio mais devagar, então estava quase desvanecendo. E ela queria saber se chegaria ao sopé da montanha 5 córregos. E ela acordou. Acho que chega a ser mais ou menos isso, não é, irmã Shepard? Agora, logo que peguei a carta e abri antes de eu ler, eu vi o sonho dela. Agora, é assim que os sonhos são interpretados. Agora, muitos de vocês me procuram com sonhos, me dizem coisas com respeito a sonhos. Digo, espera aí, você não contou ele todo? E volta e capta. Então, se você não puder contar o que sonhou, como se sabe, se a interpretação está certa ou não, está vendo? Você tem de ver o sonho. Uma visão tem de mostrar o sonho. E quando você vê o sonho que a pessoa teve, pode contá-lo para ela antes dela contar para você, então sabe que a interpretação, pois creio que isso também está na Escritura. Daniel, uma vez, não foi isso mesmo? Sim, creio. Acabei de pensar nisso nesse momento, mas sempre se vê o sonho. Agora, se a interpretação estiver certa, uma pessoa começa a contar o sonho, você simplesmente para, diz, espere um minuto, e foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Está certíssimo. Um homem, o outro dia, estava tentando me contar um sonho que teve, disse bem, ele disse, agora, irmão, por que omitiu aquela outra parte? Que outra parte? O Senhor sonhou que jogou uma pedra no mar, eu atirei nela e um pouco caiu em meu olho. Exatamente essa a verdade, irmão Branham. E apanharam a última parte dela ontem mesmo. Então, aí está. Você está vendo? Por que não? Diga a verdade a respeito disso. Mas veja, você sempre revela, conta o seu sonho, o que você sonhou. Então você sabe que está certo. Eis aqui a interpretação do sonho. Ela estava preocupada quanto ao Espírito Santo, de tal modo que a caixa que ela viu em cima da montanha era a pedra. Pedra, caixa, é pedra de confissão. Agora, como Jesus disse na Escritura, ele disse, Pedro disse, Jesus disse, quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Tu és Elias e Moisés e assim por diante, mas quem dizeis vós que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, algumas pessoas dizem, a Igreja Católica diz, a Igreja Católica Romana, que que era a pedra, que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disseram que foi sobre Pedro. E que Pedro era aquela pedra, porque Pedro quer dizer pequena pedra. E sobre esta pedrinha edificarei minha igreja. E sobre Pedro, a sucessão apostólica edificaram a igreja. Então a igreja protestante diz isso é errado. Que foi sobre ele próprio que ele edificou a igreja. Agora não é para discordar, mas no meu modo de ver, ambas estão erradas. Porque ele nunca edificou sobre Pedro, tampouco sobre si mesmo, mas foi sobre a revelação de Pedro de quem ele era. Está vendo? Quem dizem os homens que eu, filho do homem, tu és Cristo, filho do Deus vivo? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, a carne e a sangue não te revelaram isto. Algum seminário, estão vendo? Mas meu Pai que está no céu revelou a ti, tu és Pedro, sobre esta pedra de confissão, sobre esta revelação, edificarei minha igreja. É isso, cada era da igreja teve essa pedra de confissão, até esta pedra de confissão de Laodiceia. E agora, não se pode fazer uma igreja santa.
Não existe coisa tal como a Igreja Santa ou organização santa. O Espírito Santo pode ser pregado nela, mas aí dentro se encontra bons e perversos, renegados, indiferentes e tudo mais. Então, uma organização não retém, não se pode dizer, nós o temos, nenhuma do resto delas o tem. Não, Senhor, o Espírito Santo é derramado em indivíduos. É o indivíduo. Portanto, a pedra, esta igreja pentecostal do último dia, que recebeu o Espírito Santo, que receberam na primeira, no decorrer de todas as eras, receberam o Espírito Santo, mas não na medida que eu tenho agora, porque é a restauração da primeira. Ao tomarmos a primeira, o primeiro castiçal, Alfa e Ômega, como acenderam a primeira vela, subiu cada vez mais alto, ficou cada vez mais escuro, então voltou o primeiro e o último, assim por diante. Agora, mas nesta era da igreja, a mensagem está sendo derramada na igreja, mas o corpo da igreja, ele mesmo, ao todo, como este tabernáculo, diremos, é aí onde ela vai, a igreja. Este tabernáculo não é um tabernáculo do Espírito Santo. Não existe tal coisa. Indivíduos que entram nesta igreja são tabernáculos do Espírito Santo. Eles são tabernáculos que contêm o Espírito Santo, mas não a igreja no corpo do grupo. Portanto, ele acaba. Mas o que este homem que despejava a água, o mensageiro da igreja despejando a mensagem dentro da igreja, mas o que a água estava fazendo? Fervendo, ela estava fazendo sair todo o lixo que estava nisso. É isso que o Espírito Santo faz, subir em fervura. Agora, o mel representava amor fraternal, bondade fraternal, que é esta era. Acabei de lhes falar da bondade fraternal, a era em que agora vivemos. Agora, talvez você diga, olha, eu não gosto mesmo do irmão Neville, não gosto mesmo do irmão Jones, não gosto do irmão fulano ou algo assim. Mas deixe que simplesmente alguma coisa aconteça com ele, irmão, o seu coração fica partido, quase que mata você. Podemos obter amor fraternal e sentimento um pelo outro, está vendo? Mas para manter-se num grupo de pessoas, por que você se preocupa com esse irmão? Você partiu pão com ele aqui no altar, como o farão esta noite? Você tem companheirismo com ele, o cumprimentou com um aperto de mão, adorou com ele, ele é seu irmão. Talvez ele faça algo na carne que você discorde, porque só fica o que não deveria fazer, mas evita um pouco, mas no fundo do coração, se algo acontecer, esse irmão quase que mataria você ou aquela irmã. Eu sou velho. Uma vez fui jovem e agora estou velho. Tenho visto acontecer isso no decorrer da era. Ouço pessoas dizerem, não vou ter mais nada a ver com ele. Se alguma coisa acontecer com aquele homem, isso quase mata você. Ele pensa, Deus, deixei meu precioso irmão ir sem fazer amizade com ele outra vez, está vendo? Veja, é o amor fraternal. Parece que não gruda, mas gruda. O mel, ele gruda. Agora, de tal modo que ele veio dali, morro abaixo, até o sopé do morro. Agora, esta água gloriosa estava jorrando pelos morros em 5 córregos. Agora, 5 é o número de graça. J-E-S-U-S, F-A-I-T-H, G-R-A-C-A. Está vendo? 5 é o número de graça. Na caixa, 5 córregos estavam despejando daqui de cima, descendo por aqui. E cada uma destas eras tinham essa pedra de confissão. Os santos dormindo, esperando, está vendo? Continuando até esta era mais breve, o Espírito Santo, sendo derramado de Cristo, virá e selará a igreja. Então a igreja será arrebatada, será uma unidade completa de Deus, uma noiva para Cristo que será o cabeça de tudo. Estão me acompanhando agora? Agora, ela se perguntava, em seu sonho, ela se perguntava se este pequeno córrego chegaria a alcançar o sopé, está vendo? Estava secando. Agora, sendo que ela mesma... Agora, eis o que eu quero que vocês entendam agora. Ela mesma estava se perguntando sobre ela própria. Ela tinha o Espírito Santo.
Agora, evitei dizer isto há uns dias atrás, pensando que a igreja seria bastante espiritual para captar. Talvez seja melhor eu desligar esta parte da fita agora mesmo, porque eu não quero que isso saia por entre os irmãos, mas você poderia falar em línguas, poderia gritar, poderia dançar, poderia expulsar demônios, fazer o que quisesse e ainda assim não ter o Espírito Santo. Aqueles discípulos não voltaram regozijando e clamando porque os demônios lhes eram sujeitos e Jesus bem no meio deles estava Judas. Jesus não disse naquele dia, quando ele veio, que muitos irão a mim e dirão: Senhor, não expulsei demônios em teu nome, não fiz obras poderosas, e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e direi: não vos conheci. Essas coisas não são indicações do Espírito Santo, por seus frutos os conhecereis. Agora você diz: irmão Branham, deveríamos nós falar em línguas? Absolutamente que sim, é dons de Deus, mas esses dons de Deus sem essas virtudes neles tornam uma pedra de tropeço para o incrédulo. Não é aceito por Deus. Tem de ser primeiro, e quando você tiver fé, virtude, sabedoria, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, então o Espírito Santo desce e sela você como uma unidade, do mesmo modo que ele sela as eras da igreja como uma unidade, do modo que ele faz a sua igreja, é o modo que ele faz seu indivíduo, feito do mesmo material como Eva foi feita de Adão, uma costela do lado. Aqui estão as coisas que você tem de ter primeiro. Você não pode personificá-las, não pode imitá-las, tem de ser mandadas por Deus e nascidas de Deus. Imitação só causa confusão. É como eu disse, poderia imaginar ver uma ave que come carne podre sentada ali com pena de rolinha fincada na asa e dizer: veja, sou uma rolinha? Não é uma rolinha, é uma ave que come carne podre, abutre. Poderia você imaginar um pássaro preto de pena de pavão em suas asas dizendo: está vendo? Isso é uma coisa que ele fincou aí, mas tem de vir de dentro para fora, e isso produz cristianismo. Deus, pelo poder do Espírito Santo. A nossa irmã ficou com os pés molhados quando chegou no sopé. Todos sabemos que a irmã Shepherd é uma caridosa. Sua casa está aberta. Ela e o irmão, não me importa se for vagabundo, mendigo, seja o que for, dão de comer, fazem qualquer coisa que podem para ajudar. Oh, Deus aceitou isso, a parte do seu fundamento. Agora, compreendam esta lição. Eis o que há de errado com eu não deveria pôr em funcionamento para isso. Eis o que há de errado com o tabernáculo Branham. Você está vendo? Tem dois tipos diferentes de fé, tem dois tipos diferentes de virtude, como eu afirmei o outro dia, dois tipos diferentes de sabedoria, dois tipos diferentes de temperança. Um acha que a proibição não é esse o tipo de temperança que Deus está falando, é aquele temperamento ímpio e incontrolável que você tem, e coisas desse lado voltam. Polêmica, paciência e assim por diante. Tem um escárnio disso, um fingimento de ser, uma fé dada por natureza, uma virtude dada por natureza, tem uma temperança dada por natureza, e todas essas coisas são dadas por natureza. E a maior parte da nossa fé é mental. Fé mental. Pelo ouvir a palavra, traz-nos ao reconhecimento mental de Deus. Mas se isto vier de cima, oh irmão, se chegar a alcançar isto, tem uma fé pia espiritual. Então, o que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a palavra, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo ainda é Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual. E sobre este fundamento edificarei minha igreja. Veja. Não sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação.
Quando os córregos de graça estão derramando-se nessa fé mental que você tem, então sobre isto, uma revelação espiritual, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Está vendo? Mostra que seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Que coisa gloriosa! Agora, veja, a fé, esses 5 córregos, eu estava com o Giz aqui, mas calculo que ele não chegou a trazê-lo, mas os 5 córregos que você vê descendo por aqui misturam isto. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso, foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna, foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, na Idade Média. Foi o Espírito Santo que edificou essa noiva, a eleita que saiu de todos os sistemas organizacionais do decorrer das eras, assim, e tem uma noiva eleita predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair. A eleita tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela era, naquela, até chegar ao topo, o Espírito Santo. E agora, como nos indivíduos essas virtudes e coisas são sabedoria e temperança, são acrescentadas à nossa fé. Então, quando a pedra de coroa vem, o Espírito Santo cimenta isso. Aí está o batismo do Espírito Santo. É por isso que está tão baixo hoje. Deixe-me ver aqui, tem uns textos anotados aqui, vejamos. Eu tinha um desenho feito aqui para o sonho dela. Está vendo? Vocês não conseguem vê-lo daí. Agora, quando vindo do Espírito Santo que vem, então ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual. Isso aqui na parte de baixo, então essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, não adianta nada. Essa conhece só a palavra. Se alguém disser os dias e os milagres passaram, essa fé só conhece a palavra. Alguém diz, não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo, essa fé só conhece a palavra. Essa é a verdadeira fé espiritual. Você está vendo? Isso mesmo, está vendo? Ela só conhece a palavra. Então, isso foi número 1. Número 1, chegando a você, sua fé mental, aqui mesmo vem o Espírito Santo descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. Então, a fé espiritual só reconhece a palavra. Agora, em número 2, 3, então você terá o Espírito Santo e selará todas essas coisas dentro de você quando esse Espírito Santo cobre isto, da sua fé para cima até o Espírito Santo selar você com Cristo. Então se tornam um. Amém! Tirem essa coisa da minha frente, é difícil para os braços. Tornam-se um. Veja, você e Cristo vivem juntos. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Então essa é uma unidade selada do Senhor Deus. Agora, e então são vindicados e colocados em posição. Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e filhas vindicados de Deus. Vocês se lembram no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 5, Jesus no Monte da Transfiguração? Vocês já me ouviram? Escutai-o. Aquele sermão que eu, não há muito tempo, aqui mais ou menos um ano atrás, preguei, tornou-se tão popular. Escutai-o. A colocação de um filho em posição em Efésios 1:5 também, Deus nos predestinou para filhos de adoção. Veja, uma família, quando um filho nasce nela, é filho nessa ocasião, mas aquele filho tinha instrutores para criá-lo. E se ele, filho, nunca chegasse a ser o tipo certo de filho, ele nunca se tornava herdeiro, mas se ele fosse o filho certo e o filho que obedecesse seu pai, então aquele filho era adotado e colocado na posição, ele se tornava herdeiro do que o pai tinha. É isso que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração, quando ele tomou seu próprio filho, depois de ter sido provado ele ser o filho certo.
e havia resistido todas as tentações. Ele o levou no monte da transfiguração e fez sombra sobre ele, sabem, no Antigo Testamento. Tomavam filhos, vestiam-no de boa e bela vestimenta, colocavam diante do público, tinha uma cerimônia de colocação, chamamos de adoção. Aí em Gálatas, de certo modo, acho que São Paulo se referiu a isso como adoção de filhos. Agora, ao colocar um filho, os ministros entenderão, eleitores espirituais da Bíblia, uma colocação desse filho. Em outras palavras, o filho era filho quando nascia. Foi aí onde o nosso povo pentecostal cometeu seu erro, nascer na família pelo Espírito Santo, isso mesmo. Mas depois devemos ser o tipo certo de filhos, instruídos pelo instrutor certo. Está vendo? Agora, se um homem na era antiga pensasse em seu filho e quisesse que ele fosse o tipo certo de filho, ele pegava o melhor instrutor que pudesse achar, melhor professor, porque queria que seu filho crescesse a ser como seu pai, está vendo? Então ele pegava o instrutor certo. Agora, se um homem na terra pensava no melhor instrutor e Deus, nosso pai, agora ele nunca pegou bispos e cardeais e sacerdotes, ele pegou o Espírito Santo para ser nosso instrutor. O Espírito Santo é o nosso professor, ele está na igreja e ele leva recado ao Pai. E então, e se o pai, o instrutor, chegasse e dissesse, ora, pai, agora ele não vai pegar um tipo de instrutor que queira um motivo de orgulho, sabe, chamamos, dissesse, se eu contasse para o pai alguma coisa, aquele menino de qualquer forma é renegado, mas se eu contar ao pai, talvez me dê um aumento. Esse não é o tipo certo de instrutor. O tipo certo de instrutor é honesto, diz a verdade. O Espírito Santo diz a verdade quando ele chega diante de Deus por nós. Então ele sobe. O que você acha? Ele se envergonharia hoje de dizer, tuas filhas estão todas cortando o cabelo, e tu lhes disseste para não fazê-lo. Os teus filhos estão tão inclinados a organizar que simplesmente não conseguem estar de acordo e estão adotando isto por isto e isto por aquilo. Como ele deve envergonhar-se? Mas como esse instrutor adoraria chegar e dizer, que coisa, esse filho é um verdadeiro filho. É exatamente como o pai, como ele adoraria dizer isso. Então o pai fica cheio de orgulho e diz, este é o meu filho. Foi exatamente isso que Deus fez no monte da transfiguração norte, que ali apareceram Moisés, Elias e Pedro, todo animado. Sobrenatural havia sido feito. Pedro ficou animado e disse, edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Enquanto ainda falava, Deus o deixou calado. Ele disse, este é meu amado filho, em quem me compraz, escutai-o. Está vendo? Deus se colocou no fundo e este é meu filho. Moisés representava a lei, os profetas representavam a justiça dele. Não poderíamos viver pela sua lei, não poderíamos viver pela sua justiça. Não peço justiça, quero misericórdia, não justiça. Não consigo cumprir sua lei, não consigo cumprir sua justiça, mas preciso da sua misericórdia. E Deus disse que a lei e a justiça foram cumpridas nele. Ele é meu amado filho, escutai-o. É ele, é esse o tal. Agora, no Antigo Testamento, quando aquele filho era adotado ou colocado na família, seu nome tinha tanto valor no cheque como o de seu pai. Sim, senhor. Não, tinha um anel naqueles dias, uma marca, timbre. Cuspiam nele, colocavam-no. Esse era um timbre. Isso era apenas... Ele usava o anel de seu pai, seu timbre. Esse tinha tanto valor como o de seu pai. Agora... quando Jesus tinha sido obediente, Jesus, a Deus, Deus o colocou em posição. Este é ele. Agora, quando o membro nasce pelo Espírito Santo na família de Deus e provou ter essas virtudes nele, que Deus pode ver virtudes, sabedoria, temperança, paciência, bondade fraternal e piedade nele, então Deus o sela ou o coloca na posição. E aí é onde, quando você vê os filhos e filhas de Deus. Então, Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Agora, alguns de vocês batistas que querem ir em segurança eterna, agora, se chegarem a esse estágio, eu ficarei com vocês, que é a segurança eterna, se chegarem a esse ponto, mas qualquer um dizer, irei unir-me à Igreja Batista, sou presbiteriano, tenho segurança eterna, isso é errado. A sua própria vida prova que você não a tem até que isso seja aí, e Deus adotou você e selou você pelo Espírito Santo em seu reino, então não tem como sair disso. Você está eternamente seguro. Creia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você
Todo e suas virtudes pias estão selados até o dia da redenção. Creio que há uma noiva que é predestinada. Creio que Deus disse que Ele teria uma igreja sem mácula nem ruga. Creio em predestinação. Que a noiva é predestinada, ela terá de estar lá. Espero estar com ela. Está vendo? Eu estou com ela. Agora depende de mim operar minha própria salvação com Deus, até que essas coisas, até elas serem aprovadas de Deus, e então ser selado no reino de Deus. Aí está o Espírito Santo, aí está genuínas obras de Deus. Está selado até o dia da redenção. Esse foi o sonho dela. Achei que foi lindo. Agora, portanto, quando ela assim fez, quando essa igreja chega a esse ponto, ou o indivíduo, a igreja estará lá. Deixe-me enfatizar bem isso para entenderem. A igreja está predestinada para estar lá. Quero estar com ela, mas o único modo de eu estar com ela é ser parte dela. Como me torno parte dela ao estar nela? Como entro nela? Por batismo, por um Espírito. 1 Coríntios 12, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Um corpo, batizado nele. Mas você não pode fincar essas coisinhas, dizer, falei em línguas. Eu tenho, você sai por aqui irado e xinga, se porta indevidamente. Isso é por penas de pavão num pássaro azul. Está vendo? Você não pode fazer isso. Sua própria vida prova que não é, mas quando estas coisas estão operando em você por Deus, então você está selado. Então não há fingimento a esse respeito, você é simplesmente você mesmo. É aí quando visões, obras perfeitas do Espírito Santo de Deus, tudo se manifesta por causa do quê? Você e Cristo tornam-se um. Espero que esteja entendido. Você e Cristo se tornam um. Eu tinha mais uma coisa que anotei aqui em que eu queria falar. Traz-nos ao lugar da vida, então você se torna, tem vida eterna. Agora, tem o léxico do grego aqui, o diaglota enfático. Eu estudei uma palavra o outro dia. Então, em João 14 ou João 3,16, encontramos um lugar que diz ter vida eterna. Em outro lugar diz ter vida eterna. Mas na versão em grego, no hebraico diz vida sem fim. A palavra em grego ter é A-I-N-I-O-A-N. Quase como aion. Aion é um espaço que não pode ser... É um número que não pode ser contado. É a lei de milhões, trilhões, bilhões. Mas isto é um aionion do tempo, vida eterna. E a palavra em inglês para isso é eterno. Nós a conhecemos como eterno, aionion, ou vida sem fim. Está vendo? E se você tiver vida sem fim, como pode perecer? Você se tornou parte do eterno. E só há uma coisa eterna. Satanás não é eterno. Não. Ele se tornou Satanás. O inferno não é eterno. O inferno foi criado. Não é eterno. E esses corpos não são eternos, eles foram criados, mas o Espírito de Deus é eterno, nunca teve princípio, ou ele nunca tem fim, e a única maneira de podermos ter vida eterna, daquela palavra grega zoe, que quer dizer vida do próprio Deus, nós tornamos-nos parte de Deus, quando nos tornamos filhos e filhas de Deus, e temos vida aionion. Então, a parte que vive, que reconhece essa palavra daqui para lá e reconhece é vida aionion, vida sem fim, é a própria vida de Deus em nós. Amém! Outro dia, na viagem, tive um debate, o testemunho de Jeová, agora não é desconsideração a crença de ninguém, temos bastante desses convertidos sentados aqui da testemunha de Jeová. Um dos nossos administradores da igreja é testemunho de Jeová, era e foi salvo, ele e a sua família, seu pai era um leitor, o irmão Woods e eles, todos os seus irmãos e irmãs, agora quase todos vieram receber o Espírito Santo por causa das visões de Deus, contando-lhes o que fizeram e o que eles estão vendo. Isso bastou. Agora, mas aqui os testemunhos de Jeová em seu livro dizem que o fôlego que se respira é a alma. Agora, isso não pode estar certo.
O fôlego que você respira não é a alma. Se for você, uma vez você é um tipo de alma, da outra vez você é outra pessoa que respirou essa alma. Veja, onde você estaria? Agora, o fôlego é vento, e vento é o que você respira em suas narinas. Agora, eles pegam a escritura de lá, e Deus soprou o fôlego em suas narinas, e ele tornou-se alma vivente. Agora, quero perguntar-lhe algo. Se ele era o homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar este fôlego de vida nele? Está vendo? Que tipo de fôlego? Ele era um homem vivo, que respirava. Pois então, se for assim, então cada animal é uma alma vivente, porque respira uma alma humana e nossa alma e tudo junto. Então Jesus não teria de ter morrido, o sacrifício de animal teria sido suficiente. Está vendo? Por isso, irmão, o argumento não é válido. Mas o que Deus fez, Ele soprou o fôlego da vida eterna. Amém! Então Ele se tornou uma alma vivente. Uma alma que não pode morrer. Agora observe agora. Vamos entrar em mel até os cotovelos. Note, respirou o fôlego da vida eterna em suas narinas. Ele se tornou uma alma eterna. Pois Deus soprou, não o que a natureza fez, mas o que Deus fez. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e tornou-se alma vivente. Então você me diz, Adão morreu, irmão Branham. Mas lembre-se, antes de Adão morrer, ele teve um cordeiro que o redimiu. Aleluia! Os que dantes conheceu, ele chamou. Ele tomou um cordeiro para redimi-los. Ele era um tipo. Adão caiu. Então o cordeiro foi provido para Adão porque já havia se tornado o fôlego do Deus eterno em suas narinas e tornara-se alma vivente. Ele era um filho de Deus. Não o seu fôlego, como a palavra africana, não sei qual é a palavra em grego para isso nesse momento, mas a palavra africana ele chama de amoia, que quer dizer o vento, uma força invisível. Os animais respiram amoia. Pecadores respiram amoia. Então, por que teríamos dificuldade com vida eterna se é a alma eterna que foi soprada em nós por fôlego? Por que teríamos dificuldade com a vida eterna? Isso sai pela culatra, irmão. Está vendo? Simplesmente não pode fazê-lo. Mas Deus, especialmente sobre Adão, soprou o fôlego da vida eterna e ele se tornou uma pessoa eterna com Deus. Ele tinha poder como Deus. Ele era um Deus amador. Ele era Deus da terra, não Deus do céu, veja lá, Deus da terra. E algum dia os filhos de Deus novamente se tornarão deuses. Jesus disse que assim, não está escrito em vossa lei, sois deuses? Então você poder chamar aqueles que ele chamou de deuses, aos quais Deus visitou, como podeis me condenar, dizer quando eu digo que eu sou o Filho de Deus. Está vendo? Agora estamos entrando em algo profundo. Observe isto ao provarmos o ponto. Agora, aqui estão. Ele é agora um Filho de Deus, mas comete um erro. Ele sabe que está fazendo errado. Agora lembre-se, Adão não foi enganado. A Bíblia disse assim, em 1 Timóteo 3, Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Caiu em transgressão. Adão andou com Eva, porque era sua esposa, igual a Cristo, não enganado por Satanás, mas entrou na morte com a noiva. Ele foi estar com a noiva para que pudesse redimir a igreja. Adão sabia que estava errado, simplesmente andou com Eva, está vendo? Mas teve um cordeiro que foi provido para eles, para que fossem redimidos. Esses cordeiros hoje, que dantes foram conhecidos por Deus e que Deus chamou, têm um Redentor. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer, e todos que o Pai me deu virão a mim. Está certo? Assim que tem um cordeiro provido desde a fundação do mundo, onde seus nomes são postos no livro da vida do cordeiro. Um cordeiro foi provido para abrir um caminho de graça para cada um deles ir na ressurreição. Um cordeiro provido, o cordeiro de Adão.
Agora note, como Adão que teve um cordeiro provido. Agora, essa é a igreja hoje. Não quero dizer a igreja. Sabe de uma coisa? Não digo isso para ser sacrílego, e não é minha intenção que isso ofenda ninguém, não estou aqui para fazer isso, porque já expliquei. Estou aqui para ajudar. Mas o que estou tentando fazer, sabe de uma coisa? Na realidade, estas igrejas não são igrejas. Tem apenas uma igreja. Estas são casas de associação, está vendo? Elas são casas de associação. Não tenho, tudo bem, mas eu quero provar isso a você daqui a pouco. Que são meramente casas de associação. Você pertence à casa de associação metodista, à casa de associação presbiteriana, à casa de associação pentecostal, no que diz respeito a tal. Você está vendo? Casas de associação. Não se pode... Veja, igrejas são, na realidade, casas de associação onde pessoas da mesma ideia andam juntas, mas a igreja é uma. E você não pode unir-se à igreja, você nasce nela. E quando você nasce nela, você é membro dela. Justamente como minha família. Tenho estado na família Branham por 53 anos. Nunca me pediram para me unir à família. Por quê? Não tenho que me unir à família. Nasci, Branham. E você nasce na igreja. Agora, estas outras são casas de associação. Já pensou nisso? Sim, senhor. Um dia eu estava cortando grama e eu estava pensando sobre a grande Santa Igreja Católica, assim a chamam. Eu estava indo assim, cortando, e algo me parou bem quieto, disse, não a chame disso. E olhei em volta, continuei a cortar e de novo me parou, disse, não a chame disso. Disse, são uma casa de associação como as outras. Elas não são igreja, há uma igreja, está vendo? São membros de uma casa de associação, porque você pode unir-se a uma casa de associação, mas não pode unir-se à igreja. A igreja, você nasce nela, você se torna membro dela por novo nascimento. Então, um membro da família, um irmão ou irmã nela. Agora, deixe-me só ler para vocês no diaglota enfático aqui uma coisa de Apocalipse 17:3 no Apocalipse, do diaglota enfático aqui. Observe só como isso, como diz e como se compara belamente com isso. Apocalipse 16, 17. Muito bem. Agora, vamos ler aqui só um instante. Ouçam bem isto. Apocalipse 17:3. E um desses 7 anjos, tendo 7 vasos, veio e falou comigo. Estou lendo para vocês no léxico, tendo... Vem mostrar-te a condenação daquela grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, e todos sabemos que essa é o Vaticano. Eis que temos o nosso visitante dominicano aí da Igreja Católica contando precisamente o que é, está vendo? E essa resposta quanto a isso disse, mas espere aí, tem havido todo tipo de nome, formaria 666. Eu disse, mas espere aí, pode ser que o seu nome forme 600. Não estou, no entanto, assentado sobre 7 mundos, governando o mundo. Veja, isso mesmo, mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Águas, Apocalipse 17:15, são densidade e multidões de povos, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de suas prostituições. Agora observe, ele levou-me no espírito a um deserto, o diaglota enfático agora. E vi uma mulher assentada sobre uma besta vestida de escarlata, cheia de nomes blasfemos. Agora, na Rei Tiago, diz cheia de nomes de blasfêmia. Só um momento, agora, acharei aqui num instantinho. Apocalipse 3. Muito bem, aqui está. Muito bem, Apocalipse, eu quis dizer 17 e não 7. 17, agora ouça o versículo 3. Ele levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. É assim que o inglês colocou, mas o grego original do diaglota diz desse jeito, Apocalipse 17:3. Ouça. E ele me conduziu no espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, cheia de nomes de blasfemos. Isso é muito diferente. De nomes de blasfêmia para nomes blasfemos. O que é isso? Mas agora, ela era mãe de prostitutas. Todos sabemos disso. Agora, o que é isso? Você não precisa ser, pois está certo. Isso tomaria a Igreja Católica Romana, mas ela está cheia de nomes blasfemos, metodista, batista, presbiteriana, luterana e todas chamando-se de igrejas de Deus. Nomes blasfemos. Muita diferença entre nomes de blasfemos
blasfêmia e nomes blasfemos, chamam-se da Igreja de Deus e representam-se diante do mundo em reuniões para jogar carta, e bebendo, agindo devidamente, jantares de sopa, tudo mais, todo tipo de coisa até. Há só uma igreja, você nasce nela, você não entra aí até ser lavado no sangue do Cordeiro e selado pelo Espírito Santo. Que diferença entre nomes de blasfêmia e nomes blasfemos, entende? Captei isso esta manhã, quando eu estava lendo aqui, descendo, algo me disse, entre em seu quarto, pegue o diaglota. Não, é só obediência, é só isso. Entrei, escolhi Apocalipse 17 e pensei, para que tu queres que eu leia isso? Eu comecei a ler, logo que iniciei, aí está, peguei um lápis e anotei, e aí está. Agora reclamam de eu falar contra organizações, são esses homens blasfemos que chamam-se de igrejas de Deus, igrejas de Cristo, igrejas da Metodista, igrejas são casas de associação, não igrejas. Uma igreja que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o que ela é? O corpo místico de Jesus Cristo em operação na terra, formado de membro de qualquer destas congregações que fosse membro do corpo de Cristo. Você tem de nascer nela, não unir-se a ela. Unir-se a ela é nomes blasfemos. Esta mulher, seu poder, e vê-se agora mesmo que vão pegar todas as pessoas que têm ideias estranhas sobre a religião para enviá-las para o Alasca. Você já viu isso? Todas as nossas crenças estranhas. E o que é isso? O Conselho Mundial de Igrejas. E a católica está com sua grande comoção que está se dando no Vaticano agora, lá onde estão tentando, e todos estes bispos e assim por diante, estão tentando chegar a um acordo para combaterem o comunismo. O mundo combatendo o comunismo é só unindo-se ao catolicismo. E é justamente como é hoje. Aqui estamos, como disse, estamos quase falidos, pedindo emprestado, gastando dinheiro agora em impostos que serão pagos por 14 anos. A partir de hoje, estamos arruinados a esse ponto. Quem tem o dinheiro do mundo? A Igreja Católica. Como ser emprestado nos Estados Unidos para continuar com estas campanhas de cigarro, uísque, coisas tais? Claro que emprestarão. Quando assim o fizerem, venderão seu direito de primogenitura diretamente à Igreja Católica Romana. Nós nos consolidamos. Observe, bem claro, aqui no jornal, aqui está São Metodista, Batista, Presbiteriana e assim por diante, chamando-se de Igreja de Deus, Católica e todo esse tipo de bobagem. Esse poder da besta está cheio de nomes blasfemos, chamando-se eu disse, fui ao hospital aqui não faz muito tempo, orar por uma pessoa, era a minha mãe, eu disse, vamos orar pela mamãe. E aquela senhora disse, puxa essa cortina, a senhora não é cristã? Somos metodistas. Obrigado, achei que a senhora talvez fosse crente. Eu simplesmente puxei a cortina em volta de mim, então... Assim que se você não for cristão é diferente, tá vendo? Mas somos metodistas, isso é blasfêmia. A besta igrejas, chamadas igrejas, elas não são igrejas. Deixe-me certificar que esteja gravado. Elas não são igrejas, são casas de associação. As pessoas se unem a elas, mas não se unem à igreja do Deus vivo. Você nasce nela pelo batismo do Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo, essas virtudes estão seladas em você pelo Espírito Santo e, portanto, quem nasce de Deus não comete pecado, não pode. Aí está. Oh, que coisa. Poderíamos conversar o dia todo, não poderíamos. A igreja é o corpo místico de Cristo, nascida do fôlego de Deus. Entendeu? A igreja de Deus nasce do fôlego de Deus. Deus soprou o fôlego nas narinas espiritualmente de Adão e ele se tornou uma alma vivente. Sabia que os pentecostais, ou a verdadeira igreja pentecostal, nasce do fôlego de Deus? Deixe-me ler algo para você só um minutinho, exatamente sobre isso. Deixe-me ver só um minutinho. São João, creio, para onde eu estou me dirigindo, e verificaremos se a igreja de Deus nasce ou não. São João, vejamos, creio que seja mais ou menos 16, 19, 20... Muito bem? Aqui, creio que teremos isso aqui mesmo. Muito bem, deixe-me ler isso para você ver se a igreja nasce do fôlego de Deus ou não, como Adão foi no princípio. Observe, é chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, Jesus chegou, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes a sua mão e o lado, de sorte que
os discípulos se alegraram vendo o Senhor Jesus e disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Observe, o Pai que o enviou foi nele, e Jesus, quando ele envia um discípulo, ele vai nele, o mesmo que é enviado. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Igreja, nascida do fôlego de Deus. Quando esta estatura molda-se lá em condição, o fôlego de Deus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Então você é filho de Deus. Você pode unir-se qualquer coisa que quiser, mas você nasce na igreja do Deus vivo. Nasce pelo fôlego de Deus. Deus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Oh, que coisa! Aí está, não? Venha unir-se, ponha o seu nome aí com seus jantares de sopa e tudo que acompanha. Você se une a uma casa de associação. Você pode se unir a uma casa de associação metodista, associação batista, associação presbiteriana, associação católica, ou uma casa de associação pentecostal, qualquer coisa que queira unir-se, mas estará se unindo a uma casa de associação. Mas quando se torna um filho de Deus, você nasce pelo fôlego de Deus. Amém. É melhor deixar isso agora aí mesmo. Muito bem. A vida de Deus então também está em você. Jesus disse, só um minuto, Jesus disse, eu sou a videira, vós sois a vara. Agora veja, qual foi a polêmica deles com Jesus? A polêmica deles com Jesus, porque ele era um homem fazendo-se Deus. Ele era Deus. Deus estava em Cristo. Está vendo? Ele lhes disse, ele disse, não olhem para mim, não sou eu, é meu Pai. E ele habita em mim. Está vendo? Agora, eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria. Está vendo? Aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus, mas Deus estava naquele corpo. Era Deus. Ele disse, se eu não fizer as obras de meu Pai, então condenai-me. Mas qual de vós pode condenar-me de pecado e incredulidade da palavra? Qual foi a palavra de Deus que Deus falou, a qual não se cumpriu em mim? Pecado é incredulidade. Qual de vós acusa-me de pecado? Pecado é incredulidade. Mostrai-me. Se eu não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim, mas se eu faço as obras de meu. Embora não podeis crer em mim, crede nas obras que faço, pois testificam. De outro modo, o Pai está em mim testificando de si, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Você entende? Pois agora a mesma vida que está na videira também está na vara. Como você vai unir-se a isso? Não pode. Eu vi uma árvore não faz muito tempo no quintal do irmão Sherrod, no Arizona, que tinha 9 frutos cítricos diferentes nela. Ela era o quê? Era uma laranjeira, laranja de umbigo, mas ela tinha limão, tangerina, poncã e toranja. Tinha de todos os tipos. E de pé. Olhei para essa árvore e disse, irmão Sherrod, o senhor quer me dizer que essa árvore é uma laranjeira? Disse, claro. E eu disse, pois, como assim? Eu disse, veja uma toranja aqui, uma tangerina aqui, uma poncã aqui, o limão aqui, todas essas outras frutas, como elas vêm? Ela disse, pois, veja, o senhor, elas foram enxertadas. Eu disse, pois, quero perguntar-lhe algo. Agora o senhor apanha essa toranja e limão, agora no ano que vem fará o quê? Produzirá então laranja disso? Oh, não, disse, produzirá limão. Oh, disse, eu agradeço, tia. Está vendo? Não se pode fazer isso. Não se pode unir. Mas ele disse que toda vez que essa árvore fica um ano mais velha e produz um novo galho, esse produz laranjas, se é a própria videira produzir o galho. E o que temos tentado fazer é ser membros unidos a ele, e vivemos sob o nome de cristianismo, porque somos, como é numa maneira comum de dizer, somos o fruto cítrico, a igreja cristã. Mas quando a própria videira produz uma vide, será como
como a primeira vide que produziu, ser como a primeira vide que produziu, escrever um livro de Atos após ela, se chegar a produzir outra, será escrito o livro de Atos após ela. Isso mesmo. Assim que você só está unido-se a casas e associação, mas quando você nasce na videira, você tem fruto, isso é certo. Você tem fruto, mas o que faz com ela? Você tem aparência de piedade, nega a eficácia dela, nega sinais, nega maravilhas, nega o Espírito Santo, nega o falar em línguas, nega visões, nega profecias, nega cura, e no entanto chama-se de um nome. Não é de se admirar que o Espírito Santo disse um poder, grupos de pessoas cheios de nomes blasfemos, claro, chamando-se de cristãos com aparências de piedade, mas negando a eficácia dela. Os tais, afasta-te, pois são os deste tipo que levam mulheres nécias, carregadas de várias concupiscências. Todos os tipos de organização, a igreja está levando um fardo tão grande com esse tipo de sociedade e aquele tipo de sociedade e a sociedade de Jesus Cristo. Está vendo? Temos todas estas outras coisas e sobrecarregamos a igreja agora. Aí está. Você nunca pode se unir a uma igreja, você se une a uma casa de associação, você é membro de uma casa de associação, de um grupo de pessoas justamente como uma casa de associação. Cremos nisso. Temos nossas ordens, nossos segredos e assim por diante. Você faz a mesma coisa quando se une a uma igreja assim chamada, mas você não pode se unir à igreja. Você se uniu a uma casa de associação de membros, mas não uma igreja, pois você nasce nessa igreja e a própria videira. Agora, espere um minuto. Observe e encerrarei depois de um tempo. Note. Desculpe-me, não foi a minha intenção dizer isso. Olha, se Deus tempera esta noiva com esse espírito, então Ele tempera o indivíduo com esse espírito. Está vendo? Então você nasce no reino. Então a própria vida que estava nessa igreja está naquela igreja, naquela, e a própria vida que estava na casca, a videira. Jesus está no membro que Ele produz. Glória! Com as mesmas coisas que eu faço, as obras que eu faço, também as fareis. Aí está o verdadeiro membro do corpo de Cristo. Nenhum tipo de nome está fixado nele. As próprias obras desse indivíduo provam de onde ele veio. Tem vida que testifica o que ele é. Você. Que membro? A que corpo você pertence? O corpo de Cristo. Pois onde se uniu a ele, não me uni, nasci nele. Está vendo? Nasci nele. Você não precisa dizer-lhes, eles sabem o que aconteceu. Você apenas... Como você pode acender uma candeia e colocar um alqueire sobre ela? Ele disse, está vendo? Não. Quando você nasce naquele reino de Deus, então uma vida, a própria vida que estava em Jesus. Então você se interessa por almas. Então você não precisa implorar para as pessoas virem ao altar. Você não tem de implorar para alguém vir buscar junto aos que se encontram no altar. As coisas automaticamente fluem porque está selado em você. Você é uma unidade de Deus. Você está selado com o Espírito Santo. Agora você sabe o que o Espírito Santo significa? Não significa que eu pulei, gritei, tive sentimentos estranhos. Estão bem? Já pulei, gritei, tive sentimentos estranhos, falei em línguas. Creio que o Espírito Santo fala em línguas, com certeza, interpretei, sim, Senhor, também creio nisso, mas não é isso, não é disso que eu estou falando. Pode haver um vazamento em algum lugar aqui em cima, pode haver um vazamento aqui em sua paciência, alguém bater-lhe de um lado da face e você volta-lhe o outro, mas você diz, aquele hipócrita sujo. Então, tem um vazamento em algum lugar que irrompeu. É melhor não mexermos com isso, pois bem. Mas você sabe o que quero dizer? Mas quando você está selado no corpo de Cristo, então você está cheio do Espírito Santo e é um filho de Deus. Queria ter só uns 10 minutos para ler uma coisa aqui. Vocês seriam pacientes comigo mais uns 10 minutos? Quero ler uma coisa, só um pouquinho agora. Honestamente, o feijão não vai queimar. Eu lhe garanto, está vendo? Se lermos isso, só um instantinho, isso é simplesmente bom demais para deixar passar. Tenho só um par de coisas aqui, as quais me veio à mente que gostaria de dizer. Viremos para capítulo 3 de São João, falando sobre vida eterna. Vamos
apenas verificar o que diz aqui sobre esse problema de vida eterna e a vida de Deus. Agora observe aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este, portanto, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Agora, aquelas cortes do Sinédrio, elas reconheciam que ele era o Filho de Deus, sabiam. Aqui estava seu príncipe, aqui mesmo, dizendo-lhe: sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque a própria vida de Deus está fluindo através de ti. Sabemos que teu ensinamento não é de ti próprio, é de Deus, porque Deus está provando isso, está vendo? A vida de Deus está fluindo através de ti. Agora observe. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Oh, que coisa! Se não se unir à igreja, está vendo como você sai fora? Está vendo? Está vendo? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes em te dizer necessário você nascer de novo. O vento assopra onde quer, certo? Outra vez, está vendo? Voltando. O vento assopra onde quer, não podes ouvir, ouves a sua voz, mas não podes saber de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Olha aí, irmão, um DD, PHD, LLD, está vendo? E não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos aquilo que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Sabemos essas coisas, as vimos, sabemos, e você nem aceita o nosso testemunho, você que se une à igreja, está vendo? Se vos falei de coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar celestiais? Agora escute isso aqui, agora observe. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Entenda isso. Sabe que uma vez ele disse: o que pensais de Cristo, de quem ele é filho? Disseram: o Filho de Deus. Disse: então por que Davi no Espírito disse a ele: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita? Como pode ele ser seu Senhor e seu filho? Ninguém perguntou-lhe mais nada. Em Apocalipse ele disse: eu sou a raiz e a descendência de Davi. Está vendo? Eu sou a videira e o ramo. Sou o princípio, eu era antes do princípio, foi o princípio, e também fui descendência dele. Agora, aqui ele disse: ninguém desceu dos céus, senão o Filho do Homem, que agora está no céu. Uma senhora me fez, certa ocasião, uma pergunta, eu disse: responda-me esta. Disse: Jesus orava aqui no jardim do Getsemane. Eu disse: de quem ele falava quando disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está agora no céu? Ele aqui de pé, aqui mesmo no topo de uma casa, conversando com Nicodemos, e disse: estou no céu. É isso mesmo? Deixemos isso para hoje à noite, o que dizem. Está ficando tarde demais. Oh, que coisa. Vamos só ponderar sobre isso um pouco esta tarde. Como você entra na igreja? Nascendo. Pelo quê? O fôlego de Deus. Assopra sobre mim. Assopra sobre mim, Espírito do Deus vivo, assopra sobre mim. Essa é a minha oração. Simplesmente deixe o Espírito Santo assoprar. Oh, que coisa, pelo fôlego de Deus. O que é isso? Selado no reino de Deus, sabendo que quando de início confessei, creio em Jesus Cristo. Sim, então a minha fé acrescento virtude. Virtude piedosa, então a minha virtude acrescento ciência da palavra, a minha ciência acrescento temperança, domínio próprio. Eu gosto desse: meu país é de ti, coroa minha alma com domínio próprio, de mar a mar brilhante.
Paciência. Oh, que coisa. Testado, não se preocupe. Satanás as porá à prova para você. Estou subindo a escada agora. Está vendo? Acrescentei virtude, ciência, temperança. Agora tenho de acrescentar paciência. Ainda não tenho o Espírito Santo. Então, depois de acrescentar paciência, acrescento piedade. Você sabe o que é isso? Como Deus acrescento isso. Não me comporto mal, ajo como um cavalheiro cristão deve. Que isso não seja fingimento. Algo em mim, o amor de Deus simplesmente fervendo. Veja, está vendo? Não dizer, opa, eu podia fazer isso, mas talvez seja melhor que não. Você vê? Está aí de qualquer modo. É um nascimento. Nasci nisso. E então, o amor de Deus Cristo desce e sela tudo isso em mim para serviço. Está vendo? Então, o que ele faz quando ele me dá o Espírito Santo? Ele coloca você sozinho num lugar separado, marca você. Está vendo? Você é uma pessoa diferente, então você já não é mais no mundo, está vendo? Você está de roupa diferente, você está vestido diferente, não esta veste exterior, não. Você não precisa ser estranho, peculiar e altivo e com ar de triste e cerimonioso, não se faz isso. Você se veste fisicamente com o que conta é só esta veste espiritual. A vestimenta nupcial foi colocada em você. Como é você? Como Jesus. Observe, ele foi coberto pela nuvem e ele se transfigurou ali diante deles e sua vestimenta brilhava como o sol. Ali estava ele, Jesus, Deus, colocando o seu próprio filho em posição, está vendo? Então veio Moisés, então veio Elias e Pedro disse, sabe, é bom estar aqui, está vendo como fica o homem, o supernatural feito, disse, construamos 3 tabernáculos, construamos um para Moisés, um para Elias, um para ti. E antes de terminar de falar, Deus encerrou a coisa toda, disse, este é meu filho amado. Em todas estas coisas que requeri de Moisés e apresentei a lei por Moisés, a justiça pelos profetas, ele satisfez tudo. Escutai-o. Sairei do quadro agora. Apenas escutai-o. Apenas escutai-o. Que coisa bonita. Então, quando satisfazemos estes requisitos, nos tornamos cheios das virtudes de Deus e das coisas de Deus. Então, o Espírito Santo desce e nos sela no reino. Não se preocupe. Todos saberão que você o tem. Você não terá de dizer, bem, glória a Deus, sei que o tenho. Falei em línguas, glória a Deus, sei que o tenho. Descei no Espírito certa vez. Você não tem de dizer uma palavra a esse respeito. Todos saberão que você o tem. Não se preocupe. Ele testificará de si mesmo. Manifestará isso entre os homens. Deus abençoe vocês. Fico tão contente de estar aqui com vocês essa manhã, de ter esta ocasião de companheirismo. Ouçam, nossa igrejinha é pequena e, no entanto, não temos espaço suficiente para as pessoas que vêm aqui. Não somos uma organização, cremos e temos companheirismo com todas as organizações. Vocês simplesmente vêm aqui porque querem ver vocês. Nós amamos vocês e queremos que toda a organização, creio que há pessoas em todas essas organizações que são cristãs, são irmãos e irmãs em Cristo, portanto, não temos vínculos, nada a que nos unirmos, nada a fazermos a não ser apenas sermos cristãos. Como E. Howard Carroll costumava dizer, não temos lei, mas amor, nenhum livro a não ser a Bíblia, nenhum credo, mas Cristo. É isso, está certo. Venha nos visitar. Cremos no Evangelho completo em cada partícula da palavra, cremos precisamente da maneira, não acrescentamos nada a ela, não tiramos nada dela, não acrescentamos nenhuma coisa de organização a ela, apenas a deixamos justamente do modo que ela é. E é sempre para fazer ser dela. Venha estar conosco quando puder. Nós oramos pelos enfermos, cremos que em tudo que a Bíblia diz para fazer, estamos nos esquecendo de nossas fraquezas para trás e prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Agora, mais uma coisa, permitirão que seja dito antes de ontem, mas vocês notarão no quadro lá, tive uma visão, era mais ou menos 5 horas com minha esposa, aí sabe, ou 6, eu tinha acordado, tínhamos levantado para aprontarmos as crianças para a escola, eu só tenho destas de vez em quando, e todos vocês sabem, cada um de vocês, que elas nunca falham, são absolutamente perfeitas, nunca falham, e achava ser a pessoa mais feliz que eu já vi, eu estava de pé no sol, S-O-L, eu estava pregando o Evangelho a uma grande, enorme congregação. Eu só queria ver se estava sendo gravado. Uma grande congregação.
enorme, e estavam sentados numa floresta, e raios do sol estavam brilhando neles, só que ia colar recebendo a palavra. E eu, como de costume, sempre demoro demais, tarde demais, prego demoradamente, e preguei tanto tempo que a congregação ficou com fome de alimento físico, e alguns deles se cansaram. Assim que simplesmente se levantaram, saíram para se alimentar e começaram a sair. Eu disse, não, eu tinha 2 pontos culminantes aos quais eu queria chegar em meu sermão. E o Senhor me havia dado isso, e qualquer pregador sabe, quando realmente sabe que é Deus que deu isso a você, simplesmente fica com o desejo ardente de contar para o povo. Só estava pregando Charlie, o mais vigorosamente que podia, falando mesmo, você sabe, dizendo todas essas coisas grandes. Isso é o que Deus está fazendo, vejam isso, Ele discerne os pensamentos do coração, que é isso a palavra, e procedendo assim, queria poder lembrar do que eu estava falando, mas qual era o meu tópico, não consigo lembrar, está vendo? Mas só estava pregando e eu estava observando a mim mesmo fazê-lo. Então, quando eu estava em pé, olhando, observando a mim mesmo pregar, e eu estava pregando vigorosamente, e depois de um tempo eu levantei, você sabe, pensei, glória a Deus, disse, vejam essas coisas maravilhosas, isso, aquilo. Imediatamente notei que as pessoas começaram a ficar como se estivessem fisicamente com fome. Assim, tiveram bastante do espiritual e começaram a ir embora. E alguns indo embora, pensei, o que há com todos? E olhei, aqui estavam uns casais jovens passando pelo meu lado e parei e disse, esperem aí, amigos. Esperem aí, vocês voltarão quando as sombras do entardecer caírem. Está vendo? Eu disse, vocês voltarão, mas deixem-me apresentar-lhes este primeiro ponto culminante. De onde vêm todas essas coisas que lhes mostrei? De onde vêm? Eu disse, aqui estão na palavra de Deus, elas são assim, diz o Senhor, sua promessa, porque eu disse, todos vocês me dão testemunho, testificam disso, que a minha comissão é fique com a palavra. Eu disse, o que há com todos vocês, não conseguem entender a palavra, precisam entendê-la. E alguém disse, como gostaria de comer uns pãezinhos então, desse jeito. Pois simplesmente pensei, pois glória a Deus, se querem pãezinhos, que vão comê-los. Assim eu virei e pensei, mas sabe de uma coisa, as sombras vão cair daqui a um tempinho, logo mesmo. Eu disse, então, hoje à noite, quando a congregação se reuniu de novo, agora apresentei-lhes o ponto culminante e disse-lhes que as coisas que têm me visto fazer encontram-se na palavra de Deus, não em algum livro mítico, alguma organização, encontram-se na palavra. Cada parte disso na palavra, porque tenho comissão de fazer isso. Pensei, sabe, cada um deles voltará hoje à noite, por isso, o que farei? Eu apresentarei uma base, um tipo de base. Você sabe como faço com essas eras igrejas e coisas tais. Digo o que disse antes, apresentarei uma base na palavra, e então, este grande, maravilhoso ponto culminante, eu disse, que ocasião será essa? Louvado seja Deus! Eu vi a mim mesmo ficando bem pequeno, e eu via-se, louvado seja Deus, eu vi a mim mesmo desvanecendo assim, e eis que eu estava de pé lá. Agora, aqui está a interpretação disso, está vendo? A primeira coisa que eu tenho feito, as coisas que têm sido feitas têm sido místicas para as pessoas, a maioria. Não quero dizer o evangelho completo e santo de Deus, mas quero dizer a maior parte das pessoas, e você nunca vai querer olhar para o mundo, cosmos, como a mensagem de Deus quando você entra, diz, como você disse, eu sempre disse, faz anos tive um sonho que Deus me enviaria a Chicago e que sacudiria Chicago para a glória de Deus. Joseph, ele já fez isso, porque eles não têm sido sacudidos desde Moody. Aquilo, eu estou falando da igreja, aquilo lá é bucha de canhão, aquilo é só para a terra, é só pó da terra, aquele bando enchendo as ruas Jezabéis pintadas. Eu disse, isso está lá, aquelas grandes casas de associação e casas tais, se esmigalharão e cairão nas ruas. Eu disse, ele está falando da igreja. A igreja viu a revelação de Jesus Cristo manifestada e a reconhecem. Talvez não sejam 15 a saírem de Chicago, talvez não haja 10 nesta geração que saiam da cidade inteira de Chicago. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, de onde 8 almas se salvaram. Quantos saíram de Sodoma, vê o que quero dizer, duvido que sejam punhados, está vendo? Mas a própria igreja reconheceu a sacudida, eles reconheceram isso, conheciam a palavra, viram a palavra quando ela estava sendo materializada e captaram-na. Agora, veja isso um instante. Agora, e esta primeira mensagem, quando a viram, todos correram para ela, diziam, glória a Deus, se eu pudesse ver isso, aquilo e aquilo
aquilo mais, e logo iam embora pelo mesmo caminho que entraram. Está vendo? E agora pensam, pois não sei onde se eu iria, se eu não vier com isso, será desse jeito, e serei expulso aqui deste lado, e não terei nada a fazer aqui. E os irmãos sentam-se e dizem, pois, o que eu faria se eu... Está vendo aí? Não param o suficiente para reconhecer que é a palavra que Deus prometeu manifestando-se, está vendo? E foram embora. Mas não se preocupe, as sombras estão próximas, está vendo? Quando voltei para o campo... Lembra-se a outra noite da mensagem que ele me deu lá quando eu estava colocando a pedra fundamental? Precisamente disse, quando saíres dessa visão, lê 2 Timóteo 4. Sabem que quando se encontra aí mesmo na pedra fundamental, 33 anos atrás, e se faz a obra, o evangelista cumpre o mistério, porque virá o tempo em que não sofrerão sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, voltando da verdade às fábulas, como tem sido justamente palavra por palavra. Mas lembre-se então, a outra noite, quando não cheguei a ler, nos 30 e tantos anos, que tinha pregado nesse tabernáculo. Nenhuma vez fui além disso, não sei porquê. Sempre me perguntava, até que um dia eu vi onde Jesus apanhou o pergaminho, começou a ler e leu metade da profecia, parou e disse lá em Cafarnaum, ele disse, hoje se cumpriu esta profecia, porque ele não leu o resto dela, é pertinente à sua segunda vinda, está vendo? E ali eu li aquilo não sabendo, captei aquilo, estava bem na minha frente, em Southern Pines, Carolina do Sul, aquela manhã, de pé, falando com Joseph Posé, encostei-me de um lado de um carro, captei. Paulo disse, todos os homens se voltaram contra mim, não há ninguém comigo. Demas me desamparou amando este presente século, e agora veja, e o latoeiro causou-me muito dano. Veja o que Demas deve ter pensado. Ora, vi Paulo pregar o evangelho e curar os enfermos, e aqui ele mesmo se encontra sofrendo, levando o médico com ele, Lucas, o tempo todo onde vai, levando o médico consigo, o homem pregando divina. Oh, vi cegar o homem, disse o Senhor, te repreenda, ficará cego por uma estação, e deixou o latoeiro expulsá-lo de uma reunião. Calculo que perdeu seu poder de cegar os homens. Finalmente, perdeu seu poder de cura divina. Deus virou-se contra ele. Creio que Demas não foi para o mundo, porque Demas era... Você conhece a história dele, ele era de família grande e rica, queria acompanhar o resto da turma, mas Paulo, coitadinho de Paulo, o que foi aquilo? Deus sempre deixa o ministério ficar assim, então o coroa. Ele deixou Jesus chegar a um ponto, olha aí, quando ele podia ressuscitar os mortos, quando ele podia fazer qualquer coisa que quisesse, deixar um soldado romano arrancar barba de seu rosto, cuspir em seu rosto, pôs um trapo em volta de seu rosto e agora disse agora, dize quem és, se tu és profeta. Todos ficaram em volta com suas canas, feriram-lhe a cabeça e disseram, agora diz-nos qual te bateu. Ele sabia que ele bateu, claro que ele sabia, mas seu ministério estava para ser coroado. Sempre chega a esse ponto onde parece estar muito fraco, quase acabado, então Deus o coroou. Oh, Senhor, deixa isso acontecer, Senhor, inclinemos a cabeça. Eu amo, eu o amo, porque ele primeiro me amou. Agora, Dório, recebemos duro ensinamento. Comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Levantemos as mãos agora para ele. Agora esteja no Espírito. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. Comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Agora, ponhamos-nos de pé. Com nosso pequeno hino de despedida, ao cantarmos o primeiro verso, apertemos as mãos dos outros. O segundo verso, vamos cantá-lo a Deus. Muito bem, e depois faremos a despedida. Agora vamos cantar. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Vai dar-lhe alegria e conforto. Leva-o para onde quer que vá. Nome bom
doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, ó doce a fé, a esperança do porvir. Agora lembre-se, agora vou pedir ao irmãozinho aqui com quem estiver na sala há alguns minutos, o irmãozinho precioso, missionário das Assembleias no Ermo, aqui em cima. Esqueci-me de qual é seu nome, vou pedir-lhe para nos despedir em oração, assim que cantarmos este verso seguinte. Leva tu contigo o nome como escudo de cada laço, e quando as tentações à sua volta se juntarem, basta respirar seu santo nome em oração. Veja os demônios saírem então. Agora lembre-se, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador, e quando as tentações à sua volta, basta parar e respirar esse nome em oração. Veja o que acontecerá. Muito bem, todos juntos agora. Leva tu contigo o nome como escudo contra todas as armadilhas. Quando as tentações à sua volta, o que você faz então? Basta respirar esse santo nome em oração. Nome bom, doce a fé, ó quão doce, a esperança do porvir. Precioso, vê aquela menininha? Oh, quão doce. Venha cá, querida. A esperança do... Ainda aqui de pé, a última vez que estive no tabernáculo, aqui esta mãe continua a sorrir e apontar para o bebê. Este bebê usava aparelho, aqui está, correndo por todo lado, brincando bem hoje. Não é bom? Louvado seja o Senhor. Agora veja aqui, querida, pule para mostrar-lhes aí como pode correr por aí. É? Oh, nome precioso. Lembre-se, comunhão esta noite então. Doce, esperança da terra e a alegria do céu. Nome precioso. Oh, quão doce. Quão doce. Esperança da terra e alegria do... Agora inclinemos a cabeça e lembre-se do culto desta noite agora. É a noite de comunhão. E todos lembrem-se disso, vocês que são cristãos. Convidamos a vir e participar conosco. Esperamos desfrutar muito. Nosso precioso pastor aqui, irmão Nevo. Quantos amam o irmão Nevo? Digam amém. Escutem, irmãos, escutem-me como um dos pastores aqui do tabernáculo. Fique com o irmão Neville. Fique com ele. Ele é um servo de Cristo. Fique com ele. A Bíblia diz, congreguemo-nos e ainda mais quando se vê este dia, irmãos, se aproximando. Venha aos cultos, venha. Vamos fazer isso e ficar bem ao lado do nosso pastor. Fique bem ao